Olá, boa tarde. A Anvisa afirma que a delegação argentina omitiu informações de 4 jogadores. Eles tinham passado pelo Reino Unido e deveriam cumprir quarentena pelas regras sanitárias brasileiras. A Polícia Federal investiga os jogadores argentinos por falsidade ideológica. A FIFA já está com os primeiros relatórios oficiais e ainda vai decidir o que será feito em relação ao jogo Brasil e Argentina pelas eliminatórias da Copa. E ainda, no Rio, um teste preparatório para o Censo 2022. Pesquisadores irão visitar os 1.300 domicílios da ilha de Paquetá. O local foi escolhido por já ter imunizado 85% da população contra o coronavírus. O estado de São Paulo começou a vacinar hoje idosos acima dos 90 anos com a dose de reforço. No Ceará, um incêndio atingiu 2 andares do prédio do Tribunal de Justiça do Estado. E os bombeiros ainda avaliam o que foi destruído. Analistas do mercado subiram a estimativa de inflação deste ano para 7,58%. E os guarás colorem o céu da Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná. O Jornal Hoje está começando. A Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, afirma que foi um integrante da delegação argentina que omitiu informações sobre 4 jogadores que passaram pelo Reino Unido antes de chegar ao Brasil. Ontem, você acompanhou aqui, a partida pelas eliminatórias da Copa do Mundo foi suspensa aos 5 minutos do primeiro tempo. Esses jogadores não poderiam ter entrado no Brasil pelas normas da vigilância sanitária no combate à Covid. Vamos ao vivo a Brasília com a Cláudia Bontempo. Cláudia, bem-vinda, boa tarde. O que é que você traz para a gente em relação a essa confusão toda, Cláudia? Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, esse impasse aconteceu porque 4 jogadores argentinos, como você disse, são eles: Emiliano Martínez, Buendia, Cristian Romero e Giovanni Lo Celso, descumpriram uma regra que está numa portaria que está em vigor do governo federal, que está em vigor desde junho deste ano. E o que diz essa portaria? Ela diz o seguinte, que ao entrar no Brasil, o viajante que passou por Reino Unido, Irlanda do Norte, África do Sul ou Índia nos últimos 14 dias, tem que assinar um outro documento dizendo que está ciente de que terá de fazer isolamento ou quarentena por 14 dias. Esses atletas jogam na Inglaterra e teriam de fazer essa quarentena, mas essa informação foi omitida na declaração deles. A Anvisa checou os passaportes, verificou que eles passaram pelo Reino Unido e acionou então a vigilância sanitária em São Paulo. O relatório dos fiscais trouxe mais detalhes e também a informação de que todas as declarações desses jogadores foram assinadas por uma mesma pessoa. O documento obtido pelo comentarista da Globo News, Otávio Guedes, é um relatório de investigação epidemiológica da Vigilância Sanitária de São Paulo e relata que no dia 3 de setembro, sexta-feira à noite, recebeu uma notificação da Anvisa, que confirmava que nas declarações de saúde dos viajantes dos atletas não constam que os mesmos estiveram em viagens pelo Reino Unido ou outra região de restrição nos últimos 14 dias. E que todas as declarações foram preenchidas por uma única pessoa, Fernando Ariel Batista, membro da Associação de Futebol da Argentina. A equipe de vigilância relata que no sábado pela manhã, um dia antes do jogo, contatou a CBF para informar o ocorrido. E que o chefe de equipe da seleção argentina, assim como membros da Conmebol e CBF, foram notificados sobre a ocorrência, tendo recebido a orientação de que os 4 jogadores em questão deveriam permanecer nos seus referidos quartos, não podendo participar do treino, cumprindo o período de quarentena recomendado até que outra orientação fosse repassada pela autoridade sanitária. O relatório mostra que foi feita uma reunião no sábado, às 5 da tarde, entre os órgãos de saúde, Conmebol, CBF e delegação argentina. No encontro, foi reforçada a recomendação de que os jogadores não poderiam comparecer ao treino, até que fosse solicitado formalmente o pedido de excepcionalidade de circulação no país. E que o mesmo pudesse ser analisado pelo Ministério da Saúde e houvesse um posicionamento final da Casa Civil.
Assim, a Conmebol e a delegação da Argentina foram orientadas a formalizar o pedido de excepcionalidade, com a máxima urgência, para que a análise da documentação fosse viável antes da realização do jogo. O documento afirma que, ao final da reunião, a equipe da Vigilância Estadual foi informada que os 4 jogadores não seguiram a determinação de permanecer no hotel até que a situação se resolvesse. Após as tentativas frustradas da Vigilância Sanitária Estadual de barrar a ida dos atletas, agentes da Polícia Federal e da Anvisa entraram em campo na Neoquímica Arena, em São Paulo. Diante da confusão, o jogo foi suspenso. O pedido de excepcionalidade de circulação no país, citado no documento da Vigilância Sanitária de São Paulo, já foi aplicado antes no Brasil. Em junho, nas partidas pela eliminatória da Copa, o governo brasileiro já havia aberto uma exceção para jogadores brasileiros vindos da Inglaterra que foram dispensados da quarentena, mas tiveram de ir direto para a concentração. Dias depois, para a Copa América, o Ministério da Saúde e as confederações brasileira e sul-americana de futebol assinaram um protocolo sanitário especial. Os jogadores, tanto os que vieram do Reino Unido quanto de outros países, não precisaram fazer quarentena, mas tinham de fazer teste de Covid a cada 48 horas. Além disso, os jogadores só podiam sair do hotel para os estádios onde iam treinar e jogar. A TV Globo procurou a CBF e também o governo brasileiro para saber por que desta vez não houve esse pedido de excepcionalidade, mas até agora nós não obtivemos resposta. Ainda ontem, a Polícia Federal abriu um inquérito sobre o caso. Os jogadores argentinos que foram ouvidos ali mesmo no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo, estão sendo investigados por falsidade ideológica e descumprimento de normas de medidas sanitárias. Segundo a Polícia Federal ainda, os jogadores não foram deportados, eles foram notificados a deixar o país. E hoje, em entrevista à Globo News, o diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, defendeu a investigação. Diversos inquéritos precisam ser abertos nas diversas instituições que tiveram participação nesse evento, inclusive a Anvisa, não tem dúvida disso. Então, entendo sim que estes instrumentos que você cita agora, nessa notícia em primeira mão, vão produzir resultados muito úteis, vão apurar o que aconteceu, se houve algum tipo de atraso, se houve algum tipo de resistência, como é que se deu essa questão toda. Eu acredito nesses instrumentos, temos que aguardá-los, é aquilo que eu falei. Está muito cedo, está muito no início. Essas respostas virão. E tem muita pergunta ainda sem resposta, né? Na Argentina, a interrupção do jogo não teve uma boa repercussão. Vamos ao vivo, então, até Buenos Aires, bater um papo com o nosso correspondente, o Rafael Sibila, para saber dele como é que os argentinos receberam, né, o fim da partida já nos primeiros 5 minutos e como é que isso está reverberando por lá também em relação aos jogadores. O que é que se fala em relação a esse episódio que aconteceu aqui em São Paulo? Aí, hein, Rafael? Boa tarde, bem-vindo. Olá, Trali, muito boa tarde a todos. Aqui a imprensa argentina trata o assunto com uma certa perplexidade. O Diário Olé, o maior jornal esportivo do país, chama o Brasil de campeão mundial do papelão. Na capa do La Nación, fala-se em escândalo e controvérsia. E já o Clarim projeta o que pode acontecer com os pontos desta partida que nem foi disputada, né? Que foi interrompida com 5 minutos de bola rolando. Mas no texto dos jornais, muitas críticas, principalmente às autoridades sanitárias do Brasil. O embaixador da Argentina no Brasil, Daniel Scioli, esteve em São Paulo. Ele acompanhou a delegação argentina desde a saída do estádio, depois durante os trâmites no aeroporto, até que o avião decolasse rumo a Buenos Aires. E ele disse, mais uma vez em entrevista, que o Brasil não respeitou o acordo que existe com a Conmebol para a realização de torneios na América do Sul. A AFA também emitiu uma nota ontem dizendo-se surpresa com a atitude da Anvisa de suspender a partida, que respeitou todos os protocolos sanitários e que agora o caso será levado à FIFA. O presidente da AFA, Chick Tapia, também declarou que os 4 formulários dos jogadores argentinos que atuam na Inglaterra não continham informações falsas. O avião da Argentina chegou aqui a Buenos Aires na madrugada desta segunda-feira. Os jogadores estão no centro de treinamento da AFA, já se preparando
caminhando para o próximo compromisso, o jogo contra a Bolívia, que será aqui no Estádio Monumental de Nunes. Jogo este muito esperado pelos torcedores argentinos, porque será o jogo que vai marcar a volta do torcedor argentino aos estádios aqui em Buenos Aires. Trali. Valeu, Rafael. Obrigado aí pelas informações ao vivo de Buenos Aires, né? E muita gente se pergunta agora como é que fica, né, o resultado dessa partida Brasil e Argentina, como é que fica o futuro também do calendário, né, das eliminatórias da Copa, envolvendo o Brasil, envolvendo a Argentina, enfim. A FIFA se manifestou hoje sobre esse episódio e nós vamos ao vivo, então, até o hotel onde a seleção brasileira está hospedada. Felipe Cury tem informações ao vivo aqui pra gente. Felipe, bem-vindo, uma boa tarde para você. A gente já sabe o que vai acontecer com essa partida que não ocorreu? Boa tarde, Trali. Boa tarde para todo mundo que acompanha a gente. Nesse momento, muitas perguntas e poucas respostas, né? A gente teve até acesso a um documento da CBF, que a CBF enviou à Associação de Futebol da Argentina em julho, relatando toda a excepcionalidade desse momento sanitário pelo qual o país atravessa e deixando até um alerta para a delegação da Argentina, dizendo que os argentinos deverão seguir estritamente as diretrizes das autoridades aeroportuárias. Hoje a FIFA, como você disse, se manifestou por meio de uma nota, disse que está com todos os relatórios oficiais da partida, está analisando esses relatórios e que vai decidir o futuro desse jogo no devido tempo. Do ponto de vista esportivo, as dúvidas são totais nesse momento, porque não sabemos se será declarado um vencedor, se o jogo será anulado, se ele será suspenso, passado de repente para uma outra data, ou se o caso será levado até a justiça. Na súmula da partida, o árbitro do jogo relatou que a partida foi suspensa por questões de segurança. Os agentes da Anvisa entraram em campo por volta dos 5 minutos do primeiro tempo. A Polícia Federal já instaurou um inquérito para apurar o crime de falsidade ideológica. Os jogadores da Argentina foram ouvidos em declaração ontem no aeroporto de Guarulhos, que fica na Grande São Paulo. Eles não prestaram depoimento e essa é uma distinção importante porque do ponto de vista, porque interfere no papel deles na investigação. Se eles são ouvidos em declaração, significa que eles não estão sendo investigados. Mas a Polícia Federal abriu esse inquérito para apurar a falsidade ideológica. Os jogadores relataram à Polícia Federal ontem no aeroporto que não foram eles que preencheram o documento na entrada ao Brasil, que é uma informação que vai ao encontro da apuração do Otávio Guedes. Hoje os jogadores da seleção brasileira estão de folga aqui no hotel, eles voltam a treinar amanhã à tarde e à noite viajam para o Recife, porque enfrentam a seleção do Peru na quinta-feira, na capital pernambucana. Eu volto contigo, Trali. Valeu, Felipe. Então a gente vai aguardar aí o que é que vai dizer a FIFA em relação a tudo isso, né? Porque é fundamental que a FIFA, enfim, diga o que é que vai acontecer, né? Pela nota oficial, que é muito breve, eles estão analisando os relatórios oficiais encaminhados aqui de São Paulo para a FIFA e vão tomar uma decisão, mas não estabeleceram uma data para definir como é que vai ficar o resultado dessa partida que não ocorreu. Obrigado, Felipe. Recenseadores do IBGE estão na ilha de Paquetá, no Rio de Janeiro, para fazer um teste do censo que vai ser realizado no ano que vem. O censo, você sabe, é uma grande pesquisa feita para coletar informações sobre como vive a população do nosso país. E esses dados são usados, né, para definição de políticas públicas. Repórter Pedro Figueiredo acompanha esse trabalho tão importante. Pedro, boa tarde e bem-vindo. Como é que vão ser feitas as visitas aos moradores, né, com todos os cuidados aí que a pandemia ainda exige de todos nós? E esse é um dos principais motivos desse teste, Trali. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Esse é o primeiro teste feito pelo IBGE para o censo do ano que vem. Os pesquisadores vão visitar todas as casas aqui de Paquetá. A ilha foi escolhida justamente porque ela participou de um outro teste, um teste da Prefeitura do Rio, que imunizou toda a população, justamente para testar aí a eficácia da vacina em toda uma população vacinada. Por isso, 85% dos adultos aqui de Paquetá já tomaram a segunda dose da vacina contra a Covid. Apesar disso, os recenseadores vão manter todos os protocolos de segurança sanitária. Quando eles chegarem nas casas, vão manter um distanciamento dos moradores e eles estarão de máscara e também de escudo facial. O censo deveria ter ocorrido em 2020, mas foi adiado 2 vezes e agora está previsto para junho do ano que vem, como a gente mostra na reportagem. 1 hora no mar separa o continente da ilha. Paquetá é um bairro da cidade do Rio de Janeiro.
tem cerca de 40 ruas. O último censo, em 2010, contou que 3.381 pessoas moravam aqui. Mas isso já tem 11 anos. A dona Lucy e o seu Bernardo nem netos tinham ainda. O censo é fundamental. Eu acho que você não faz investimento se não tiver dados. É um pressuposto. Sem dados eu não faço investimento. Você não conhece o país, né? Você não tem como conhecer o país. O que os meus filhos escolheram, o que meus netos vão escolher se você não tem o censo. O censo é fundamental, ele é básico, ele é essencial, ele é a essência. Quantos somos? Como vivemos? A cada 10 anos, o IBGE visita todas as famílias brasileiras para responder estas e outras perguntas. Aqui em Paquetá, ocorre o primeiro teste para a pesquisa, que está atrasada e programada para o ano que vem. O país deveria ter realizado o censo em 2020, mas ele foi adiado por causa da pandemia. Esse ano não ocorreu por falta de orçamento. Uma decisão do Supremo Tribunal Federal obrigou a União a disponibilizar verba suficiente para a realização do censo. O projeto de lei orçamentária para o ano que vem prevê 2 bilhões de reais para pesquisa. Mas o IBGE calcula que o mínimo necessário é um pouco maior, 2 bilhões 292 milhões de reais. E conta com a ajuda do Congresso para aumentar o valor no orçamento e viabilizar a pesquisa. Nós temos plenas condições de, mediante convencimento, trabalhar no Congresso, inclusive com as bancadas suprapartidárias dos estados, né? Nesse trabalho de convencimento, os prefeitos têm interesse porque a estimativa da população para o Fundo de Participação do município está muito defasada pela ausência do censo. Até o fim do ano, outros testes serão realizados nos 26 estados e no Distrito Federal. Em 2022, o censo terá novidades. Os pesquisadores vão visitar todas as casas brasileiras, mas os moradores poderão decidir se as entrevistas vão ocorrer presencialmente ou de forma virtual, por telefone e internet. Vimos que a entrevista por telefone é totalmente viável. Então, esses testes, que não existiam antes, agora vão ser em todos os estados, é exatamente para consolidar esse procedimento que nós já desenvolvemos, ver se está realmente certo, para que a gente não cometa erro lá na frente. A gente gostaria muito que 90%, sei lá, a vasta maioria das entrevistas fossem pessoal. Mas nós não temos controle sobre o cenário da pandemia lá, mesmo com a vacinação, a gente sabe que tem a questão das variantes. Então, não podemos errar, a gente tem que estar preparado para tudo. Voltamos a falar ao vivo aqui de Paquetá. Os pesquisadores do IBGE vão passar 3 semanas aqui na ilha. Essa visita aos moradores começa hoje e ainda vai passar na semana que vem e também na outra. Como disse o presidente do IBGE, nos outros anos o que havia era um censo experimental, um teste feito em algum município ou em alguma cidade menor, justamente para poder fazer o teste de como seria esse recenseamento. Agora, esse ano, por causa da pandemia, além desse teste aqui em Paquetá, o IBGE vai realizar testes do censo em todos os 26 estados e também no Distrito Federal. Esses testes devem ocorrer em outubro. Tralli, eu volto com você. Valeu, Pedro. Obrigado pelas informações todas. Fundamental, né, que a população também receba aí os recenseadores, né, com toda a educação necessária, possível e colabore, né? O censo, como a gente disse agora há pouco, é fundamental para definir as políticas públicas, habitação, questão de desemprego, né? Saneamento básico, tudo que tem a ver com a nossa vida, o censo ajuda a jogar luz e direcionar as políticas públicas até para que a sociedade possa cobrar também dos governantes em relação a isso. Vamos juntos agora aqui no nosso telão, ver os números da vacinação no Brasil, né? Informações reunidas pelo Consórcio de Veículos de Imprensa. Em 24 horas, 176.979 brasileiros receberam a primeira dose. Segunda dose ou dose única foram 240.110. No total, 417.089 doses aplicadas em 24 horas. Desde o começo da vacinação, a primeira dose chegou ao braço de 134.347.290 brasileiros, dá quase 63% de toda a nossa população, e mais de 67 milhões, ou 31,5%,
praticamente por cento aí da população brasileira, né? Receberam a vacinação completa, seja a segunda dose ou dose única. Importante lembrar que só 2 semanas depois da segunda dose ou da dose única é que a vacina dá a proteção máxima, total. No mapa agora aqui com a gente, os estados em verde escuro são os mais adiantados na vacinação completa, estão aqui para você. Os 5 primeiros são Mato Grosso do Sul, São Paulo, Rio Grande do Sul, Espírito Santo e Paraná. Mais detalhes sobre a situação do seu estado você confere em g1.com.br/coronavírus. O alto poder de transmissão já coloca a variante Delta como a responsável por mais da metade dos casos de Covid registrados no Brasil. Um levantamento do Ministério da Saúde, divulgado hoje, mostra que o avanço é maior nos estados do Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul e também no Distrito Federal. No mapa do Brasil, a Delta ganhou terreno. Só nas últimas 4 semanas, o país sequenciou 953 casos dessa variante. Já os sequenciamentos da variante Gama corresponderam a menos da metade disso, segundo a plataforma de dados de Seide. Zero surpresa para nós, era só uma questão de tempo. Existiu durante algumas semanas, ou eventualmente 2 meses, uma espécie de competição biológica entre a variante Gama, largamente difundida no Brasil, e a Delta, mas do ponto de vista biológico e epidemiológico, isso não nos surpreende. Na cidade de São Paulo, a Delta é responsável por 7 em cada 10 casos de Covid. Na do Rio de Janeiro, já representa 86%. Em Minas Gerais, responde por 236 casos e 5 mortes. Pernambuco confirmou até agora 14 casos da Delta. E Rondônia divulgou hoje o registro dos primeiros 6 casos no estado. A rede de pesquisadores que monitora as variantes notou a virada de tendência no país. Nós temos aí por volta, nos últimos 2 meses, de 59% das detecções, então a maioria das detecções já serem de Delta. Mas alguns estados sequenciam mais que outros e também, em alguns estados, ela tem uma predominância maior do que em outros estados. Segundo o Ministério da Saúde, até o dia 3 de setembro foram registrados 2.855 casos da Delta em 19 estados e no Distrito Federal. Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul, Distrito Federal e Minas Gerais são os com maior incidência da variante. O número de mortes pela Delta chegou a 79 em 9 estados e no Distrito Federal. Foram 28 no Paraná, 22 no Rio Grande do Sul, 11 no Rio e 6 no DF. Já é possível que os tomadores de decisão possam avaliar esses dados e saber com bastante segurança aonde a variante está se elevando e, a partir daí, se necessário, tomar medidas. Mas o grande marcador tem que ser o número de casos. Tem que estar todo mundo muito atento para as tendências de elevação no número de casos e de internações, enfim. A preocupação agora não é só com a predominância da Delta, mas é também com a possibilidade de que possa haver novas mutações. Já que passados quase 8 meses desde o início da vacinação, ainda estamos em um cenário insuficiente de cobertura vacinal completa. Nunca as medidas ditas não farmacológicas foram tão importantes. Nos preocupa enormemente observarmos essa quantidade de aglomerações, de pessoas se comportando como se não houvesse mais pandemia, como se não houvesse mais risco de que crianças e adolescentes possam eventualmente levar doenças para dentro das suas casas. O uso de máscaras adequadas, de boa qualidade, nunca foi tão importante quanto agora, no sentido de proteger a todos. É isso aí, a gente tem que continuar, fazendo o nosso papel aí, todo mundo se cuidando. Estado de São Paulo começou a vacinar hoje quem tem mais de 90 anos com uma dose de reforço. A recomendação do Ministério da Saúde é para que esse reforço seja feito preferencialmente com imunizante da Pfizer, AstraZeneca ou Janssen. E orienta que essa terceira dose seja aplicada a partir de 15 de setembro. Mas muitas capitais se anteciparam. A dose de reforço já está sendo aplicada em muitas cidades brasileiras. Em Campo Grande, os moradores de uma casa de repouso foram os primeiros a ser vacinados.
Hoje é dia de vacinar quem tem mais de 70 anos e mesmo quem não tem idade já está na expectativa. Posso dizer que estou com o braço pronto para receber a dose de reforço, pois acredito na vacina e na ciência. Os 300 moradores com mais de 60 anos de casas de repousos de Aparecida de Goiânia também estão recebendo a dose de reforço. Goiás já registrou 13 surtos de Covid em asilos, com 19 mortes. A dose de reforço também já está sendo aplicada em São Luís, no Maranhão, e em moradores de asilos no Pará. Os especialistas explicam que a dose de reforço é necessária para quem tem mais de 60 anos. O esquema primário de 2 doses conferida por qualquer uma dessas vacinas protege, funcionou, porém, em indivíduos que têm um sistema imune mais comprometido pela idade, o passar do tempo faz com que esses indivíduos voltem a ficar mais vulneráveis. Daí, os dados apontando para uma necessidade de uma dose de reforço, com o intuito de reforçar essa imunidade. O mesmo motivo que faz com que esses indivíduos mais idosos sejam mais vulneráveis às doenças, à Covid-19, ou seja, tem um risco maior de levá-los ao hospital, é o mesmo motivo que faz responder de maneira inferior à vacinação. Seu sistema imune enfraquecido, mais vulnerável, prejudica também a resposta à vacina e aí a necessidade de uma dose de reforço. No fim do mês passado, o Ministério da Saúde detalhou a administração da dose de reforço. A orientação é para vacinar imunossuprimidos, como pessoas que fizeram transplante e tomaram a segunda dose ou dose única da vacina há pelo menos 28 dias, e idosos com mais de 70 anos que completaram o ciclo de vacinas há 6 meses. Segundo a recomendação do Ministério, o reforço vale para quem tomou qualquer vacina e deve ser feito preferencialmente com uma dose da Pfizer-BioNTech. E como alternativa, o reforço deve ser feito com as vacinas de vetor viral, Janssen ou AstraZeneca. Os dados de laboratório e de mundo real mostram, nessa população mais vulnerável, um desempenho melhor das vacinas de RNA mensageiro, no caso aqui no Brasil da Pfizer. É uma vacina que estimula a produção de anticorpos de uma maneira mais vigorosa em idosos e indivíduos com comprometimento do seu sistema imunológico. No estado de São Paulo, a vacinação com a dose de reforço começou oficialmente hoje. A estimativa é de vacinar 7.200.000 pessoas. Na primeira etapa, idosos com mais de 90 anos. Seu José, com quase 93 anos, veio tomar sua dose de reforço. Ele foi um dos primeiros a se vacinar em São Paulo em fevereiro com a Coronavac. E hoje voltou com a filha para o reforço do mesmo imunizante. A gente pretende permanecer com os cuidados, né, todos, porque os cuidados precisam ser mantidos. Mas a gente pretende dar mais uma liberada agora. Deus protege de uma banda e Deus faz da sua parte que te ajuda, né? Então a gente está fazendo a parte da gente. Aê, seu José, bela lição de vida longa para o senhor. O jornal Hoje perguntou ao governo de São Paulo e à prefeitura aqui da capital paulista sobre o uso da Coronavac como dose de reforço. A prefeitura respondeu que a Coronavac vai ser usada normalmente como dose de reforço para o público elegível nessa fase da campanha. A Secretaria Estadual da Saúde disse que orientou as cidades para o uso de todas as vacinas disponíveis para aplicação da dose adicional e que a adoção de todos os imunizantes foi avaliada e aprovada pelo Comitê Científico. Nota da Secretaria diz ainda que todos os imunizantes em uso na rede pública de saúde são seguros e eficazes e podem ser usados para as estratégias definidas pelo Plano Estadual de Imunização. Em Serrana, aqui no interior de São Paulo, a população com mais de 60 anos começa a ser vacinada hoje com a dose de reforço. A cidade fez parte de uma pesquisa por um estudo do Instituto Butantan. Mais de 90% dos moradores foram vacinados com a Coronavac. Quem tem os detalhes ao vivo dessa nova etapa aí da vacinação é o repórter Dirceu Martins. Dirceu, bem-vindo, boa tarde. Tô vendo que tá cheio aí pertinho de você, hein?
Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. Sim, o pessoal responde muito bem aqui em Serrana. Serrana fica a 315 quilômetros da capital, no interior de São Paulo, como você falou, e pelo menos 5 mil moradores com mais de 60 anos devem receber essa dose de reforço da Coronavac. Vão ser vacinados, inclusive, as pessoas, os moradores que completaram a vacinação há menos de 6 meses. Essa decisão contraria o Ministério da Saúde e o governo do estado de São Paulo, que estabelecem um período mínimo de intervalo aí de 180 dias. A Secretaria Municipal da Saúde aqui de Serrana informou para a gente que essa decisão foi tomada em conjunto com o Instituto Butantan de fazer esse reforço aqui em Serrana só com intervalo mínimo de 3 meses. A Prefeitura também vai aplicar testes rápidos na população. Quando o teste for positivo, essa pessoa também vai fazer o teste do PCR. Serrana foi a primeira cidade do Brasil a fazer uma campanha de vacinação em massa contra a Covid. Ao todo, 27 mil doses foram aplicadas em 95% da população adulta entre fevereiro e abril deste ano. E o resultado deste estudo é impressionante, Trali. Veja só, a vacinação aqui reduziu a contaminação do coronavírus em 80%, as internações nos hospitais em 86% e a vacinação reduziu, Trali, as mortes em 95%. Trali. Valeu, Dirceu. Muito obrigado pelas informações. Que bom, né? A gente vê a população, né, engajada, empenhada numa campanha tão importante como essa. E os resultados são benéficos para o próprio povo, né? Você vê aí como reduziu a taxa de mortalidade e internação. Um abraço, bom trabalho. Instituto Butantan vai fazer daqui a pouco, às 3 da tarde, uma reunião extraordinária com a Anvisa para tratar dos lotes bloqueados da vacina Coronavac. No sábado, a agência suspendeu a distribuição e aplicação de pelo menos 25 lotes do imunizante que foram envasados de uma fábrica na China, ainda não certificada pelo Brasil. Butantan informou que ainda ontem enviou mais dados à Anvisa sobre essa nova linha de invase da Sinovac, que é a fabricante da vacina, e que as doses recebidas são seguras para serem aplicadas na população. Em Belo Horizonte, começaram a ser vacinados hoje os adolescentes de 12 a 17 anos com comorbidades ou deficiência permanente. Mais de 5.500 adolescentes com idades entre 12 e 17 anos se cadastraram para tomar a vacina contra a Covid em BH. São pessoas com algum tipo de comorbidade ou deficiência permanente. Coração a mil, é muito importante que os jovens façam sua parte também. Estou muito emocionada de finalmente ter chegado o dia. Entrando no site todo dia, no site da prefeitura. E quando apareceu lá? Gritei, pulei, bati palma. Fiquei bem animada. E como é que fica o coração de mãe vendo a filha agora, podendo vacinar? Satisfeita, aliviada. E a vacinação desses adolescentes vai determinar outro passo importante no calendário de imunização de Belo Horizonte. É que assim que essa etapa for concluída, a capital mineira vai começar a aplicar nos idosos acima de 70 anos a dose de reforço, quando novas remessas de vacinas chegarem. No restante do estado, cidades que já vacinaram os adultos e têm estoque já podem iniciar a aplicação do reforço na população acima de 70 anos. E à medida que a vacinação avança em Minas Gerais, os números da pandemia vão perdendo força. Entre maio e junho, quase 6 mil pessoas morreram no estado, de acordo com os dados da Secretaria de Saúde. De junho a julho, foram 4.104 mortos. E entre julho e agosto, mês em que mais faixas etárias foram vacinadas em Minas, o número de mortes caiu para 2.640. Apesar de estarem caindo, os números em Minas Gerais ainda estão próximos dos registrados no ano passado, durante a primeira onda de Covid. Mas naquele momento não havia vacina. Por isso, hoje, com a imunização, a expectativa é que os números caiam cada vez mais. Só que ainda não é a hora de relaxar. Ainda tem uma série de variantes novas e podem surgir novas, é claro, a todo momento. A vacinação diminuiu muito o número de pessoas contaminadas, o número de transmissão, o número de óbitos e de internação. Muitos de nós já têm a primeira ou a segunda dose de vacina, mas ainda não estamos completamente protegidos. Então a manutenção da máscara é uma necessidade.
A Bárbara não se descuida e comemora. Minha avó vacinou, a minha mãe, meus filhos, meu marido, meu irmão. Estou muito feliz mesmo. Que bom, Bárbara. Vamos juntos agora dar uma olhada aqui no nosso telão em relação aos dados da pandemia, de acordo com o levantamento do consórcio de veículos de imprensa. Acompanha aqui comigo, olha só, 257 mortes por Covid foram registradas, né? De sábado para domingo, é o menor número desde 16 de novembro. No total, nós já perdemos aqui no Brasil 583.570 vidas desde o começo da pandemia. Em 24 horas, foram 9.138 novos casos de Covid-19, totalizando 20.881.555. Média de casos agora aqui para você no nosso telão ficou em 20.414 por dia. É uma redução de 30% em relação a 2 semanas. Essa é a média de casos mais baixa desde 10 de novembro. Média de mortes também segue em queda, 606 óbitos por dia, 21% menor na comparação com 14 dias atrás. No mapa, agora a gente acompanha aqui juntos a situação pelo Brasil. 3 deles que aparecem em cinza não divulgaram dados neste domingo: Acre, Pernambuco e Minas Gerais. Minas, inclusive, anunciou que não vai mais divulgar os números da pandemia aos fins de semana. 3 estados registram alta na média de mortes, maiores aumentos em Roraima e também no Espírito Santo. 6 estados e o Distrito Federal estão em estabilidade. E 14 estados aparecem em queda, maiores reduções no Ceará e também no Pará. Primeira-ministra da Nova Zelândia, Jacinda Ardern, anunciou hoje que vai suspender o lockdown para todo o país a partir de amanhã, com exceção de Auckland. Toda a Nova Zelândia passará para o nível de alerta 2. As pessoas poderão sair para trabalhar e todas as empresas e serviços vão voltar a funcionar. As escolas também vão reabrir, mas todos devem seguir as diretrizes sanitárias. Auckland, que é a maior cidade da Nova Zelândia, registrou o maior número de casos de Covid-19 nesse surto, continua sob nível 4, o que tem mais restrições até pelo menos a semana que vem. As pessoas só podem sair de casa em situações essenciais. A primeira-ministra disse que o país está combatendo o surto provocado pela variante Delta, que é a mais transmissível. Mais de 800 casos foram registrados desde o dia 19 de agosto. A Nova Zelândia tem acelerado a campanha de vacinação. Por enquanto, 30% do público-alvo estão totalmente vacinados. Forças de segurança de Israel estão em busca de 6 prisioneiros palestinos que conseguiram escapar de uma penitenciária de segurança máxima. Os presos fugiram por um buraco dentro do banheiro da cela, na prisão de Gilboa, no norte do país. E aí escaparam por passagens subterrâneas que já existiam desde a construção da cadeia, considerada uma das mais seguras de Israel. 5 fugitivos faziam parte do movimento Jihad Islâmica e o 6º era o comandante de um grupo armado afiliado ao Fatah. 4 deles cumpriam pena de prisão perpétua. Centenas de presos foram transferidos para evitar novas fugas. O exército de Israel montou barricadas nas estradas e patrulha a região. O temor é que os fugitivos atravessem a fronteira para a Jordânia, que fica a apenas 14 quilômetros. O primeiro-ministro israelense Naftali Bennett classificou o incidente como grave e pediu um esforço conjunto das forças de segurança. Em Gaza, o Hamas e a Jihad Islâmica celebraram a fuga. O grupo extremista Talibã anunciou hoje que capturou o Vale do Panjir, o último reduto de resistência que ainda existia no Afeganistão. E a gente fala dessa crise com o nosso correspondente em Nova York, o Felipe Santana. Vamos ao vivo agora conversar com ele sobre essa situação. Felipe, bem-vindo e uma ótima tarde aí para você. Agora dá para dizer, então, que o Talibã tem um controle total do território do Afeganistão. É isso mesmo? Oi, Tralli, boa tarde para você, boa tarde a todos. Olha, foi isso que o Talibã disse hoje numa coletiva de imprensa. Mas o líder da resistência lá em Panjshir diz o contrário, que não foi derrotado. O Ahmed Massoud enviou um áudio de 19 minutos para a rede britânica BBC. Nesse áudio, ele diz que os seus combatentes ainda estão em campo e pediu um levante nacional contra o Talibã.
O Massoud tem 32 anos, estudou no King's College, em Londres, e na Academia Militar de Sandhurst, que também fica no Reino Unido. O pai dele lutou contra a invasão dos soviéticos na década de 80, naquela mesma região lá do Vale do Panjshir. Ele ficou conhecido naquela época como o Leão de Panjshir. Por isso, Trali, que esse lugar é tão importante. É um vale muito bonito, no meio do nada, mas não muito longe, a cerca de 50 quilômetros da capital Cabul. A entrada desse vale é muito estreita e o pessoal lá é conhecido por resistir. Eles combateram os soviéticos e também combateram o Talibã há 25 anos. Tem várias etnias morando ali nesse vale, mas a maior parte é tajique. E ele, ao longo dos anos, construíram essa reputação de serem grandes combatentes. O Ahmed Massoud, no áudio que mandou para a BBC, também culpou a comunidade internacional por legitimizar o Talibã e dar força política para o grupo. Do outro lado, o Talibã defende que dessa vez conquistou lá aquela área e que por isso a guerra acabou. A coletiva de imprensa foi na capital Cabul. O porta-voz do Talibã, Zabihullah Mujahid, disse que o grupo tomou o Vale do Panjshir. Ele afirmou que o comando dos rebeldes não estava mais disposto a negociar e por isso mandaram combatentes do Talibã. E que com essa atitude, o Emirado Islâmico do Afeganistão pôs fim à guerra. Testemunhas relataram às agências de notícias que milhares de combatentes do Talibã invadiram 8 distritos de Panjshir durante a noite. Antes disso, milhares de famílias correram para as montanhas. O porta-voz do Talibã disse na coletiva de imprensa que essas famílias não seriam ameaçadas. O grupo disse hoje que fará uma cerimônia para anunciar o novo governo e que vai convidar líderes internacionais para participarem. 2 autoridades do Talibã confirmaram para o canal de TV americano NBC que o grupo pretende nomear como presidente do Afeganistão o Mullah Abdul Ghani Baradar, conhecido da inteligência americana. Ele lutou contra a invasão soviética e em 2010 foi preso numa operação conjunta entre Estados Unidos e Paquistão. Ficou preso por 8 anos até que o governo Trump negociou a soltura. Ele esteve à mesa nas negociações para a retirada das tropas americanas do Afeganistão. E há 2 semanas, o diretor da CIA, Bill Burns, viajou a Cabul para negociar de novo com o homem forte do grupo. A curto prazo, os Estados Unidos querem que o Talibã libere as centenas de americanos que ainda estão lá e todos os aliados do antigo governo. A longo prazo, a diplomacia americana quer garantias de que o novo comando afegão não deixará que atividades terroristas internacionais sejam feitas no país. Em troca, o Talibã quer ajuda financeira e garantia do reconhecimento da comunidade internacional. Enquanto isso, famílias afegãs buscam atendimento médico cruzando a fronteira com o Paquistão. Os voos domésticos foram retomados no país no sábado. O Catar mandou um avião com 26 toneladas de ajuda humanitária, incluindo remédios e alimentos. O voo pousou ontem no aeroporto de Cabul. É o 2º voo desse tipo a ser enviado ao Afeganistão. O Catar anunciou que vai mandar ajuda humanitária diariamente nos próximos dias. O Talibã começou a pintar os muros de segurança no entorno de Cabul. Antes, retratos importantes da resistência, como o do médico japonês Tetsu Nakamura, conhecido pelo trabalho de ajuda humanitária antes de ser morto numa emboscada em 2019. Agora, frases da ideologia talibã, como a proteção do sistema islâmico e da independência requer paciência e trabalho árduo. Trali, para entender como isso tudo fica, é importante olhar para o tabuleiro, principalmente ali para os líderes regionais. O Irã, por exemplo, que faz fronteira com o Afeganistão, já mostrou interesse em colaborar com o Talibã para fazer oposição aqui aos Estados Unidos. E vários relatos dão conta de que o Talibã recebe apoio financeiro e militar do Irã. Ao mesmo tempo, o Irã é xiita, segue uma vertente do islamismo diferente do Talibã, que é sunita. O Talibã também é conhecido por ter feito assassinatos em massa de muçulmanos xiitas. Isso mostra como a situação fica complicada. Hoje, pela primeira vez, o Irã criticou o Talibã em público pela operação lá no Vale do Panjshir, um indicador de que ainda não há um consenso no Irã de como lidar com o Talibã, Trali. Valeu, obrigado pelas informações ao vivo aí. E a gente segue acompanhando esse drama, né? Porque tem toda uma questão humanitária, né? Milhares de pessoas ainda querem deixar o Afeganistão e a gente tem que ver como é que a comunidade internacional vai prestar ajuda a todas essas pessoas, né? São famílias de todos os cantos do Afeganistão. Obrigado, viu? Forte abraço para você aí.
Militares da República da Guiné, na África Ocidental, montaram postos de controle para controlar o fluxo na capital do país. Isso um dia depois de um grupo do exército destituir o presidente Alpha Condé. Foram feitos bloqueios nas estradas que dão acesso à capital do país, Conakry. Na cidade, o tráfego foi retomado e algumas lojas reabriram. Ontem, houve tiroteio entre forças especiais e soldados leais ao presidente Alpha Condé. O presidente Condé foi reeleito por um polêmico terceiro mandato em meio a protestos violentos no ano passado. Os soldados responsáveis pelo golpe de Estado anunciaram a dissolução total do governo e também da Constituição do país. A unidade das Forças Especiais do Exército é liderada pelo ex-oficial francês, coronel Mamadi Doumbouya. Ele disse na TV estatal que decidiu tomar o poder por causa da pobreza e da corrupção no país. As Nações Unidas condenaram o golpe e a União Africana ameaçou aplicar sanções. Em Belarus, a ativista pró-democracia Maria Kolesnikova foi condenada a 11 anos de cadeia. Ela é uma das líderes do movimento que organizou dezenas de protestos contra o ditador Alexander Lukashenko no ano passado. Kolesnikova foi condenada pelos crimes de conspiração para tomar o poder, criação de organização extremista e também por atuar contra a segurança do Estado. A audiência num tribunal da capital Minsk aconteceu a portas fechadas. A imprensa só foi autorizada a entrar no momento do anúncio da sentença. A sentença dela é mais um duro golpe contra o movimento de oposição ao regime de Lukashenko, que está no poder desde 1994. A Justiça Federal do Distrito Federal encerrou a ação contra o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, acusado de atuar junto ao BNDES para favorecer obras da construtora Odebrecht em Angola. Juiz Frederico Botelho de Barros Viana entendeu que a acusação se baseava em elementos de um caso no qual o ex-presidente já foi absolvido. E também na ação penal que teve atos anulados por decisão do Supremo Tribunal Federal. A defesa de Lula diz que a decisão foi favorável ao ex-presidente diante da inexistência de qualquer prova. Pelé, o rei do futebol, está internado no Hospital Albert Einstein, aqui em São Paulo. Repórter Marco Aurélio Souza tem detalhes de como é que está o estado de saúde do Pelé. Marco, bem-vindo, boa tarde. Boa tarde, Trali, boa tarde a todos. No dia 31 de agosto, o rei Pelé entrou aqui no Hospital Albert Einstein para um check-up, né? Aqueles exames anuais, e até a assessoria do rei explicou que ele não fez esse check-up em 2020 por conta da pandemia, deixou para 2021. Chegou a circular nesse dia uma informação que o Pelé desmaiou e por esse motivo veio para o hospital, mas a assessoria também desmentiu. Desde então não teve mais nenhum comunicado do staff do Pelé, da assessoria do rei. E ele segue internado aqui no Hospital Albert Einstein. Diante de todas essas curiosidades e essas incertezas, é esperado para hoje, Tralha, um boletim médico explicando sim o real estado de saúde do rei, que está internado desde o dia 31 de agosto. Pelé tem 80 anos, completa 81 no mês que vem. E nos últimos anos, vem sofrendo com alguns problemas de saúde. Portanto, reforçando, ainda hoje deve sair um boletim médico para esclarecer tudo sobre o estado de saúde do rei Pelé. Trali. Obrigado. Estamos todos aqui na torcida, pela rápida recuperação do rei Pelé, para que ele volte para casa o quanto antes. Forte abraço, bom trabalho aí para você. E ainda hoje você vai ver aqui o colorido dos guarás no céu da Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná. E a seguir, a polícia de Mato Grosso do Sul investiga um arrastão no aeroporto de Aquidauana, no interior do estado. Bandidos fugiram com 3 aviões de pequeno porte. 2 irmãs foram baleadas num baile no Complexo da Maré, no Rio, e uma delas, infelizmente, morreu. No Ceará, um incêndio que atingiu 2 andares do prédio do Tribunal de Justiça do Estado. Nós voltamos já já com tudo isso e muito mais para você. Duas horas e 16 minutos, pelo horário de Brasília. Estamos de volta, sempre ao vivo aqui com você. Veja isso, a polícia de Mato Grosso do Sul investiga um arrastão no aeroporto da cidade de Aquidauana, região oeste do estado. Hoje de madrugada, pelo menos 15 ladrões renderam vigia e fugiram com 3 aviões de pequeno porte.
A polícia acredita que parte da quadrilha é do interior aqui de São Paulo e parte do Mato Grosso do Sul mesmo. Eles teriam fugido em direção à Bolívia. O Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado vai fazer agora uma perícia no local. No Rio de Janeiro, 2 irmãs foram baleadas, uma morreu, a outra adolescente está internada em estado grave. Repórter Guilherme Peixoto tem os detalhes aí dessa tragédia, ao vivo do Rio. Guilherme, boa tarde. O que foi que aconteceu, hein? Oi, Trali, boa tarde para você, uma boa tarde a todos. O crime foi depois de uma discussão na saída de um baile no Complexo da Maré, que fica na zona norte da cidade. Débora da Conceição tinha 20 anos, ela levou um tiro na cabeça e morreu na hora. A Delegacia de Homicídios investiga esse crime como feminicídio e disse que o assassino é o namorado dela, Patrick de Assis, de 19 anos. Ele também atirou na cunhada, que tentou proteger a irmã durante a confusão. É uma adolescente de 17 anos que também foi baleada na cabeça e está internada no hospital. Os médicos dizem que o estado de saúde dela é muito grave. Depois de atirar, esse assassino foi encontrado morto e os agentes agora estão ouvindo testemunhas para tentar descobrir exatamente o que aconteceu. De manhã, enquanto parte da família estava na porta do hospital esperando notícias da adolescente que continua internada, o pai veio até aqui, ao IML, para reconhecer e liberar o corpo da filha que morreu. E teve que ser amparado por parentes na saída. Esse baile foi no Complexo da Maré, numa localidade conhecida como Vila do João, e estava lotado. No final da manhã, a Polícia Militar divulgou uma nota oficial e diz que sempre apoia ações de fiscalização para impedir festas com aglomeração. Mas que, nesses casos, a prioridade é sempre a vida do morador e do policial. Trali. Tristeza. Obrigado, Guilherme, pelas informações ao vivo. Bom trabalho para você aí no Rio. Uma quadrilha explodiu uma agência bancária nessa madrugada no Recôncavo Baiano. De acordo com testemunhas, cerca de 15 homens chegaram fortemente armados, usaram explosivos para tentar roubar o dinheiro dos caixas da agência do banco em Salinas da Margarida, na Bahia. Essa ação ocorreu nessa madrugada, durou cerca de 30 minutos e, de acordo com os moradores, não há registro de feridos. A Polícia Militar informou que não sabe se algum valor foi levado pelos criminosos e também não deu detalhes quantos caixas eletrônicos foram destruídos. Até agora ninguém foi preso. Esse foi o 38º ataque a banco esse ano na Bahia. Um incêndio atingiu o Tribunal de Justiça do Ceará, em Fortaleza, hoje de madrugada. Fogo tomou conta de 2 andares do prédio, ninguém se feriu. Tribunal de Justiça e o Governo do Estado disseram que os arquivos e os processos não foram destruídos. A entrada do Centro Administrativo do Estado foi bloqueada durante o trabalho para conter o incêndio. Apenas o Corpo de Bombeiros e outros órgãos de segurança tiveram acesso ao local. A própria fachada, como era de vidro, ele propiciou a propagação das chamas, as centrais de ar-condicionado, com seus compressores. Com esse aumento da temperatura, houve pequenos barulhos e explosões, mas que a guarnição estava pronta para atender. O fogo começou de madrugada. No momento, 2 policiais que faziam a segurança perceberam a fumaça, saíram e pediram socorro. Os vídeos registraram a intensidade das chamas, que começaram no almoxarifado, no térreo do prédio. O fogo atingiu 2 andares do prédio, mas ainda não se sabe exatamente o que foi destruído pelo incêndio. 60 bombeiros trabalharam para conter as chamas e só tiveram acesso à parte interna do prédio no meio da manhã. O prédio do Tribunal de Justiça tem uma característica. A recepção dele, ele divide o prédio em 2 alas, para a direita e para a esquerda. A esquerda, se eu não me engano, é a parte de sessões e tudo mais. A parte direita é a parte administrativa. Essa parte direita, sim, que foi atingida pelo fogo. Depois do trabalho dos bombeiros, a perícia vai começar a avaliar o local para tentar descobrir as causas do incêndio. O prédio também vai ser avaliado pela Defesa Civil, que vai analisar os danos causados pelo fogo e quando a estrutura vai ter condições de voltar a funcionar. A presidente do Tribunal de Justiça, a desembargadora Maria Nailde Pinheiro Nogueira, e o governador Camilo Santana, do PT, acompanharam os trabalhos no local durante parte da manhã e disseram que os arquivos e processos do tribunal não foram comprometidos. Não houve prejuízo processual, porque todos os processos hoje estão digitalizados. Então, nós vamos aguardar aí a perícia fazer a avaliação
me coloquei à disposição da presidenta Nailde para que a gente possa recuperar o mais rápido possível o prédio. Pela manhã, funcionários que trabalham no centro administrativo chegaram a ir até o local. E tá muito fogo, muito fogo, muito fogo. Cheguei aqui 5h30, deparei com a situação, né? Todo mundo embargado aqui, eu fiquei assustada, né? Poxa, o que aconteceu? Nunca acontece isso, né? Para mim foi uma surpresa muito grande, né? E nós vamos ao vivo agora até Fortaleza, conversar com a repórter Aline Oliveira para saber dela como é que está a situação neste momento por lá. Aline, bem-vinda e boa tarde. Olá, Trali, boa tarde para você e para todos. Olha, o incêndio ele já foi controlado, mas o Corpo de Bombeiros continua no local para conter novos focos. Aqui na entrada, o acesso continua limitado. Policiais militares controlam, né, a entrada de pessoas e também de veículos. Além do Tribunal de Justiça do Ceará, que no centro administrativo funcionam órgãos e secretarias do governo do estado. No primeiro momento foi anunciado que iria ter expediente agora à tarde nos outros prédios, mas isso acabou sendo descartado pelo Corpo de Bombeiros por causa da grande quantidade de fuligem e também do forte cheiro de fumaça que ainda existe no local. Todos os funcionários públicos e terceirizados foram dispensados. Alguns estão trabalhando de casa pelo modelo teletrabalho. A expectativa é de que o trabalho presencial nos outros prédios seja retomado na quarta-feira depois do feriado. Mas em relação ao Tribunal de Justiça, a volta desse trabalho presencial vai depender de um parecer da Defesa Civil que vai analisar o impacto do incêndio no prédio. Agora há pouco, o comandante do Corpo de Bombeiros aqui no Ceará, Coronel Ronaldo Roque Araújo, informou em entrevista que eles estão finalizando o trabalho dos bombeiros no local justamente para liberar o prédio para a Defesa Civil, para que comecem a ser analisados os impactos na estrutura física desse prédio que foi comprometido, como a gente falou na reportagem, principalmente na parte administrativa, da parte do lado direito do prédio. E também com a liberação pelo Corpo de Bombeiros, vão começar os trabalhos de investigação por parte da perícia para tentar descobrir as causas desse incêndio. E a gente repete, um incêndio que atingiu 2 pavimentos, 2 andares do Tribunal de Justiça aqui do Ceará. Trali. Valeu, Aline. Brigadão. Fundamental, né, que a perícia consiga identificar, né, o que provocou esse fogo todo e que eles consigam, obviamente, também, no Tribunal de Justiça, recuperar o prédio o quanto antes, né, para uso aí, enfim, da população. Obrigado, bom trabalho para você. Pesquisadores da Universidade Estadual de Goiás celebram a descoberta de uma nova espécie de escorpião. A descoberta foi feita nesta caverna em Pernambuco. Exemplares foram levados para a Universidade Estadual de Goiás, em Anápolis, neste laboratório que estuda o comportamento de aracnídeos. Aqui, os cientistas identificaram uma espécie que ainda não estava nos catálogos de seres vivos. É totalmente nova. No momento que nós fizemos a análise, é um processo que acaba se tornando muito longo, confirmamos se tratar de uma espécie desconhecida da ciência até aquele momento. E então realizamos um trabalho de descrição da espécie e a espécie recebeu o nome de Max Cairn capinaui, e o termo capinaui em homenagem a uma tribo indígena conhecida do local. A espécie tem semelhanças com o escorpião que a gente conhece, mas com uma diferença: não tem a cauda com o ferrão. Por isso, é chamada de pseudo-escorpião. O tamanho é entre 1 e 6 milímetros. Mesmo com a ajuda da lupa, são pequenos, menores que um grão de arroz. Os pesquisadores já identificaram que a espécie tem veneno, mas inofensivo para nós humanos. O veneno é utilizado para caçar alimento, imobilizando as presas, como pequenos insetos. O veneno está nas garras, justamente para segurar a presa. O estudo sobre a descoberta contou com a ajuda de pesquisadores da Universidade Federal de Pernambuco e Universidade Rural de Pernambuco. O que os cientistas já sabem foi publicado numa revista científica internacional. Edwin Bedoya, um biólogo da Colômbia, ajudou nos estudos. Em pleno século XXI, ter uma espécie nova e conhecendo o número de espécies
existente, tanto de vertebrados como animais invertebrados, isso é muito empolgante e muito emocionante. O crescimento profissional e o crescimento pessoal bem interessante. Estudos indicam que o Brasil pode abrigar a maior diversidade desse tipo de escorpião. Já são 175 catalogados e as pesquisas não param por aí. Outras 10 espécies inéditas estão sendo analisadas, todas de extrema importância para a natureza. A maioria dos biomas permanece ainda muito pouco conhecido e a descrição dessa espécie vem trazer mais informações sobre a relevância da fauna, da diversidade do nosso país em relação a todo mundo. Morreu hoje aos 76 anos em Niterói, no Rio de Janeiro, o pianista João Carlos de Assis Brasil. Músico conhecido em todo o mundo, considerado uma lenda do piano brasileiro, João Carlos teve um infarto na última sexta-feira e estava internado. O músico estudou piano clássico desde a infância, ganhou vários prêmios internacionais, tocou com grandes nomes como Maria Bethânia, Zizi Posse e já lançou 2 discos com obras de Villa-Lobos. Também foi professor do Conservatório Brasileiro de Música, do Conservatório de Niterói e da Escola de Música Villa-Lobos. João Carlos era irmão gêmeo do saxofonista Vitor Assis Brasil, um dos maiores nomes do jazz no país, que morreu em 1981. E morreu hoje também, aos 88 anos, o ator Jean-Paul Belmondo, um ícone do cinema francês. Belmondo fez mais de 80 filmes numa carreira que se estendeu por 5 décadas. Depois de estrelar em Acossado, de Jean-Luc Godard, virou um símbolo da Nouvelle Vague, um movimento do cinema francês que começou no fim da década de 1950 e foi marcado pela juventude e transgressão às regras pré-estabelecidas. Belmondo não fez apenas filmes de arte, também se dedicou a comédias e a produções comerciais. Na década de 1980, voltou aos palcos onde a sua carreira começou quando era adolescente. A morte de Belmondo foi confirmada pelo escritório do advogado dele. O ator deixa 3 filhos. E você vai ver a seguir, analistas do mercado subiram a estimativa de inflação para este ano no Brasil. Previsão do tempo também para todo o país, com a Eliana Marques. Falamos também do movimento nas praias do país e um incêndio que destrói o Parque Nacional da Serra do Gandarela, na região metropolitana de Belo Horizonte. E ainda para você, os guarás colorem o céu da Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná. Reportagem especial belíssima aqui. A gente volta já já. Estamos de volta aqui com você. Analistas do mercado financeiro elevaram para 7,58% a expectativa para a inflação no Brasil este ano. Os dados são do relatório Focus, divulgado semanalmente pelo Banco Central, com as estimativas das instituições financeiras para indicadores da economia. Na semana passada, os analistas previam uma inflação um pouco menor de 7,27%. E essa estimativa vem subindo há 22 semanas seguidas, refletindo a constante alta dos preços em todo o Brasil. A projeção do mercado está acima do teto da meta de inflação perseguida pelo Banco Central, que é de até 5,25%. Um incêndio devastou parte de uma área de preservação ambiental em Belo Horizonte. As chamas começaram ontem à tarde numa vegetação fora do Parque das Mangabeiras, na zona sul da capital mineira. Mas logo as chamas atingiram a mata do parque e aí se espalharam com velocidade por causa do calor e também do tempo seco. Um helicóptero do Instituto Estadual de Florestas de Minas foi usado no combate ao fogo. O incêndio foi controlado hoje de manhã. Até ontem à noite, os bombeiros calculavam que 10 hectares tinham sido destruídos pelas chamas. Eles agora avaliam o tamanho total da área atingida. O parque tem 240 hectares. Nesse momento, um outro incêndio atinge um outro parque na região metropolitana de Belo Horizonte. A repórter Flávia Cristina está no Globocop, sobrevoa a Serra do Gandarela e tem informações ao vivo aqui para a gente. A devastação é grande. Boa tarde e bem-vinda.
tarde, Trali. Boa tarde a todos. A gente sobrevoa essa área e, de acordo com o Corpo dos Bombeiros, as chamas elas começaram nas margens dessa serra, numa estrada que passa aqui pela região. E os bombeiros receberam imagens e também pedidos de um solicitante dizendo que uma pessoa passou pelo local e ateou fogo, e aí dando início a esse incêndio. Essa serra, ela fica a 40 quilômetros de Belo Horizonte e abriga o Parque Nacional da Serra do Gandarela, que é uma área de preservação de Mata Atlântica. No momento, a gente vê muita fumaça, algumas linhas de fogo e não conseguimos ver, por enquanto, a presença de brigadistas ou do Corpo de Bombeiros aqui nessa região. Não se sabe até o momento o tamanho da área queimada. Do alto é possível ver muita fumaça no horizonte e toda essa devastação nessa área de serra aqui no entorno de Belo Horizonte, que abriga o Parque Nacional da Serra do Gandarela. Trali. Obrigado, Flávia. A gente fica na torcida aí para os bombeiros rapidamente, né, tentarem controlar esse incêndio aí, né? Mais uma tragédia ambiental aqui no país, com repercussões enormes para a saúde de todo mundo, né? E demora para a vegetação, né, conseguir se reconstruir depois de um fogo desse. Veja isso, publicações científicas do mundo todo, incluindo a revista de saúde pública editada pela USP, assinaram juntas um apelo para que os países ricos façam muito mais e muito mais rápido para evitar uma catástrofe climática. Mais de 220 revistas assinaram o editorial com o peso das suas reputações. O mundo precisa, com urgência, limitar o aquecimento global. O pedido em conjunto é por uma mudança fundamental na forma como as sociedades são organizadas e como vivemos. São cientistas do mundo inteiro. A brasileira Revista de Saúde Pública foi uma das autoras do texto. O editor-chefe destaca o consenso científico. Não houve nenhum editor que dissesse não, eu não vou participar, não acho, enfim. Então, você tem um consenso, pelo menos na área científica, né, da necessidade dessas ações públicas, né, para controlar essa questão das mudanças climáticas e da perda de biodiversidade. A gente ficou até contente isso. O editorial em conjunto cobrou mais do que boa vontade. O texto afirma que as metas são fáceis de definir, mas difíceis de alcançar. Os governos precisam de planos de curto e longo prazo. A questão do Brasil, acho que é importante, né, porque a gente tem uma responsabilidade muito grande, sobretudo com relação a isso à preservação das florestas, né? Então, que vai afetar as duas coisas, a questão do aquecimento global, né, as emissões de carbono e tal, do aquecimento, mas também a biodiversidade. Né? As revistas concordam que os governos mais ricos precisam financiar essa mudança. O editorial cobra o cumprimento da promessa de investir 100 bilhões de dólares por ano em iniciativas verdes em países em desenvolvimento. Esse editorial foi publicado para pressionar os líderes mundiais às vésperas da Assembleia Geral da ONU, que é um dos últimos eventos antes da Conferência do Clima das Nações Unidas. A COP26 vai ser dentro de 2 meses aqui no Reino Unido. O editorial deixa claro que a maior ameaça à saúde pública seria o fracasso dos líderes mundiais em adotarem medidas concretas contra o aquecimento global. Um argumento das revistas é que esse investimento se banca. Menos poluição no ar, por exemplo, levaria menos doentes para os hospitais e os gastos seriam menores. As revistas concordam que não dá para esperar a pandemia passar. O diretor-geral da OMS também. Tedros Adhanom disse que a mudança climática pode superar os riscos de qualquer doença. Ele disse que, para a crise climática, não tem vacina. O editorial lembra que os governos enfrentaram a ameaça da Covid com um financiamento sem precedentes. A crise ambiental exige uma resposta de emergência semelhante. Os alertas individuais das revistas ao longo das décadas não tiveram o efeito esperado. É por isso que elas agora falam em coro. Vamos juntos ver agora como é que fica o tempo em todo o Brasil nessa segunda-feira, véspera de feriado, aqui com a nossa querida Eliana Marques. Boa tarde, Trali. Boa tarde a todos. Olha, sem dúvida, o calor é um dos destaques de hoje. Calor de 41 graus, viu? Lá em Cuiabá, de 39 em Teresina, 38 em Palmas e de 37 graus em Campo Grande e Goiânia. Todas
bem acima da média de setembro. E só Teresina tem possibilidade de um pouco de chuva, né? Mas só 4 milímetros. O tempo fica seco, principalmente no centro-oeste. No sudeste, a capital mais quente e mais seca hoje vai ser Belo Horizonte, que a gente vê agora ao vivo aí na Praça da Liberdade, com muito sol, calor de até 33 graus. Já em Curitiba, 10 graus a menos que em BH, máxima de 23, sem chuva também. Nas capitais do sul, só tem previsão de chuva hoje em Porto Alegre, como a gente vê aqui à noite, olha, mas é pouca chuva também, 5 milímetros. No sudeste, possibilidade de chover só no Rio, 4 milímetros, também pouquinho. E em São Paulo, não chove, apesar disso também não fica tão seco hoje, né? Como a gente vê aqui, nada de calorão nessas capitais. O sol predomina nas áreas que estão em amarelo aqui no nosso mapa, né? Sul do Rio Grande do Sul e da maior parte de Santa Catarina até o Ceará, pegando também muitas regiões aí do centro-oeste e do sudeste do país. Já onde o mapa está verde, tem previsão de chuva, mas no geral é pouca. Falando de litoral agora, o litoral norte de Santa Catarina e do Paraná podem ter uma garoa. O litoral de São Paulo, esse já fica com céu mais encoberto e chuva fraca. E no litoral do Nordeste, essa área em verde aqui, o sol aparece e pode chover, mas é bem pouco. Bom, e o feriadão de sol levou muita gente para a praia. Em Pernambuco teve aglomeração e pessoas sem máscara. Então a gente fala agora ao vivo com a Beatriz Castro. Boa tarde, Beatriz. Boa tarde, Eliana, Trali, boa tarde a todos. O feriadão da Independência sempre foi sinônimo de praias lotadas em Pernambuco. E desta vez não está diferente. São 187 quilômetros de praias e a gente está na véspera da abertura oficial do verão aqui no estado. Porque não importa o que diz o calendário, 7 de setembro o verão começa para valer para essa turma aqui que já está no clima. A gente está na praia de Gaibu, em Cabo de Santo Agostinho, no litoral sul do estado. E a combinação está perfeita, um dia lindo de sol, água morna, tem muita gente na água e na areia. Só que não dá para descuidar da pandemia. Os protocolos para evitar a contaminação nas praias continuam valendo no estado. Tem que usar máscara, só pode tirar na hora de comer, de beber e de entrar na água. Mas não é o que estamos vendo por aqui. Tem muita gente chegando já sem máscara e não encontramos nenhuma equipe de fiscalização nessa praia. Máscara aqui é exceção. Eliana. Obrigada, Beatriz. Máscara é importante também o distanciamento, né? Para a gente poder aí curtir esses dias com segurança. Em São Luís, o calor também levou muita gente para a praia. A gente vai ver como é que está o movimento por lá com o repórter Sidney Pereira, que está na Avenida Litorânea. Boa tarde, Sidney. Como é que está essa segunda-feira, véspera de feriado por aí? Boa tarde, Eli. Boa tarde a todos. Olha, o dia hoje aqui está bem quente, viu? Mas venta muito aqui nessa época do ano. E a brisa fresca que vem do mar torna os instantes aqui na praia bem agradáveis. São Luís tem 32 quilômetros de praias com longas faixas de areia por causa da variação da maré. Diferente do que a gente está acostumado a ver pelo país afora, aqui no Maranhão as pessoas não se aglomeram muito nas praias, na areia, mesmo quando tem grandes movimentos. Por causa da faixa extensa de areia, elas não se aglomeram mesmo, o que é ideal nesses tempos de pandemia. Além do que, muita gente decidiu passar o feriadão entre as dunas e lagoas dos Lençóis Maranhenses e do Delta do Parnaíba, que são 2 santuários naturais aqui do Maranhão. A presença de pessoas nas barracas, aí sim, também precisa seguir os protocolos sanitários. Uso de máscara, uso de álcool em gel, distanciamento. E a ocupação não deve passar de 70% por causa da pandemia. Para muita gente, esse feriadão aí prolongado só termina na quarta. É quando a nossa ilha, a chamada Ilha do Amor, completa 409 anos, Eli. Pois é, Sidney, parabéns então já antecipado aí para vocês. E agora a gente vai para a Baixada Santista, onde o sol não apareceu tanto. A Nina Barbosa está em Guarujá e traz as informações para a gente. Boa tarde, Nina. Como é que está o movimento por aí nesse dia de céu mais encoberto? Tem movimentação, sim, Eli. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Aqui na Baixada Santista, um feriado de tempo encoberto. Mesmo assim, muita gente aproveitando aqui a praia. Na praia de Pitangueiras, em Guarujá, o movimento de turistas ainda é grande. Quem não quer ficar na areia, aproveita para caminhar no calçadão e tenta curtir os dias de folga. A rede hoteleira também acabou ganhando neste feriado. Segundo o Sindicato de Hotéis e Pousadas, a média de ocupação ficou em 80%.
Pelo menos 150 mil turistas que vieram para as praias da Baixada Santista já voltaram para casa. A concessionária que administra o sistema Anchieta Imigrantes, que liga as praias da Baixada Santista a São Paulo, previa no início do feriado prolongado até 410 mil veículos que desceram a serra, mas o número não passou de 300 mil. E vale lembrar, Eli, também o uso de máscara aqui no estado de São Paulo, que é obrigatório e, infelizmente, a gente está vendo muita gente ignorando o uso do acessório, tanto na areia quanto no calçadão. Eliana. É verdade, Nina, estava observando ali, Tralha, as pessoas, né, todas ali juntas, aglomeradas, ali no seu grupinho e sem máscara. É importante colocar na areia, justamente para a gente evitar se contaminar ou transmitir o vírus, né? Quase ninguém com máscara. Ô Eli, amanhã é feriado de 7 de setembro, como é que fica o tempo pelo país todo? Vou falar do país todo, falo nesse comecinho ainda de litoral, porque aqui no litoral de São Paulo, se hoje o céu fica encoberto e com possibilidade de chuva fraca, amanhã a chuva já enfraquece e fica só em forma de garoa. No litoral do Nordeste, aí a chuva continua passageira, predomínio de sol e calor. E no litoral do Paraná e de Santa Catarina, amanhã já é o dia em que o céu fecha mais, fica com mais nuvens e com uma chuva fraca também. Já no Rio Grande do Sul, previsão de temporal no feriado de 7 de setembro, com muita chuva volumosa nesta área em vermelho aqui no sul gaúcho. Volumes menores de chuva, onde o mapa está laranja, mas essa chuva também pode vir com raios e rajadas de vento, inclusive lá no oeste do Amazonas e de Roraima. E nas áreas que estão em amarelo, uma atenção para chuva forte, com raios e ventania também, só que uma chuva mais isolada. Falando de rajadas de vento agora, as mais potentes, né? As mais fortes ficaram todas no Rio Grande do Sul, com até 100 km por hora no litoral gaúcho e nas outras áreas do estado, variando entre 50 e 80 km por hora, Trali. E o que é que vai provocar esses temporais todos, Eli? Olha, Trali, hoje são áreas de instabilidade que amanhã vão dar origem à formação de uma frente fria continental, ou seja, sobre o continente entre o Rio Grande do Sul e até Mato Grosso do Sul. À medida que essa frente fria for avançando, o frio vai entrando pelo país e aí as temperaturas vão caindo também. Na quinta-feira teremos máximas, olha, de 31 graus em Cuiabá, mas hoje a gente falou em 41, então são 10 graus a menos. Em Campo Grande, quinta com tarde amena, máxima de 25 graus e no sul, entre 20 e até 23 graus nas capitais. Aqui no sudeste, as temperaturas vão cair em São Paulo e no Rio de Janeiro, mas só para o fim da semana. E mesmo nas áreas mais frias, Trali, as temperaturas não vão cair tanto. Não vai ser uma onda de frio muito grande, mas a gente vai sentir um pouquinho a diferença. Muito bem, muito obrigado, Eli. Até amanhã. Boa tarde para você. Boa tarde para você. Bom feriado, até amanhã. Até amanhã. E olha só, trago uma boa notícia agora aqui para você. Uma ave que chegou a desaparecer do nosso litoral durante 8 décadas voltou a enfeitar os céus do Paraná. A Baía de Guaratuba, no litoral do Paraná, estava tomada pela névoa quando embarcamos em busca da ave que dá nome a esse lugar. Guaratuba, na língua indígena carijó, significa lugar de muitos guarás. Mas como a sorte estava a nosso favor, o tempo abriu e o sol apareceu. E de repente as aves de cor de fogo surgem no horizonte, numa simetria perfeita. Os guarás chegam a voar 170 km por dia em pequenos grupos, em busca de comida, nas ilhas, nos mangues, mas quando chega o fim da tarde, nesse horário, eles retornam para o dormitório. Um espetáculo capaz de deixar o céu avermelhado. É de tirar o fôlego ver de perto esse bando com pelo menos 3.000 guarás. Mas nem sempre foi assim. Desde o período imperial, essa ave é vítima da caça. Penas e ovos chegaram a ser exportados para a Europa. Nos anos 1920, a ave desapareceu daqui. Imagina, Bruno, que a gente está falando de uma geração guaratubana que nasceu, cresceu e morreu sem ter o seu símbolo na cidade. Os pesquisadores do Instituto Guaju registraram pela primeira vez o retorno da ave, depois de 80 anos sem nenhum avistamento. Foi em 2008. A foto, em baixíssima qualidade, mostra apenas um guará. Eu sou caiçara raiz, a gente nasceu aqui filho de pescador, então assim, é um sentimento que até hoje eu fico emocionado quando falo de ter observado o guará pela primeira vez.
Os guarás só voltaram porque a Bahia está preservada. Estima-se que hoje mais de 4.000 vivam nessa faixa de litoral, passando por Santa Catarina, Paraná e São Paulo. As aves se reproduzem aqui. Esse vídeo feito pelos pesquisadores mostra o momento em que um guarazinho rompe o ovo. Eles nascem com as plumas pretas. Na juventude mudam de cor por causa do principal alimento, o caranguejo. Com a inserção do caranguejo, que tem uma substância chamada caroteno ou cátedra argentina, ele começa a pigmentação e começa a ficar vermelho. E vai se tornar vermelho lá por volta de 1 ano e 6 meses, 1 ano e 5 meses, e ele começa a ficar todo vermelho. A única característica, marcante do animal adulto é que ele fica todo vermelho com as 4 penas da ponta da asa numa coloração mais escura voltada para o preto. O trabalho dos pesquisadores hoje é para preservar esse santuário dos guarás. E para que todas as tardes essa ilhota pareça florescer. Que eles se perpetuem aqui ao longo de todas as gerações, para que o nosso símbolo continue sendo visto e vivo da forma com que nós estamos observando. Fiquem por aqui, guarás. Que demais, né? Você vê como a natureza ela reage. Se nós, seres humanos, a gente der a oportunidade, né? Como reage bem. E agora uma história de sobrevivência que vem da Austrália, do outro lado do mundo. Um menino autista de 3 anos foi encontrado vivo depois de passar 3 dias na mata. O helicóptero da polícia localizou o Anthony bebendo água num riacho no vilarejo de Putti, no estado de Nova Gales do Sul. O lugar fica a 500 metros da propriedade rural da família dele, de onde ele desapareceu na sexta-feira. De acordo com o serviço de emergência, o Anthony sorriu quando foi encontrado. Celebração da família foi emocionante. A mãe teve que ser amparada para chegar até a ambulância, onde o garotinho foi atendido. O pai disse que o Anthony foi picado por formigas, teve assaduras, sofreu alguns arranhões, mas que está bem. E depois de encontrar os pais, o Anthony dormiu dentro da ambulância. Quando acordou, comeu uma banana e 3 pedaços de pizza. Você viu agora há pouco aqui no Jornal Hoje que Pelé, o rei do futebol, está internado no Hospital Albert Einstein aqui em São Paulo. Ele acaba de publicar uma mensagem nas redes sociais dizendo que está se sentindo bem. E o hospital divulgou um boletim médico. Marco Aurélio, de volta ao vivo aqui com a gente. Diga aí, Marco, mais uma vez, boa tarde. Boa tarde, Tralli, boa tarde a todos. O Pelé fez uma postagem nas redes sociais, E o rei escreveu o seguinte: meus amigos, muito obrigado pelas mensagens de carinho, eu agradeço a Deus por estar me sentindo muito bem e por permitir que o Dr. Fábio e o Dr. Miguel cuidem da minha saúde. No último sábado, fui submetido a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita no cólon direito. O tumor foi identificado na realização dos exames que mencionei na última semana. Aqueles exames, Tralli, que a gente disse que ele veio fazer os exames de rotina. E aí, logo depois da postagem do rei Pelé, teve o boletim do Hospital Albert Einstein, que disse o seguinte: o paciente Edson Arantes do Nascimento foi submetido no último sábado, dia 4, a uma cirurgia de retirada de lesão suspeita do cólon direito aqui no Hospital Albert Einstein. O tumor foi identificado durante a realização de exames cardiovasculares e laboratoriais de rotina e o material foi encaminhado para análise patológica. Esse boletim médico é assinado, pelo Dr. Fábio e Dr. Miguel, que o rei Pelé citou na postagem dele. E aí a expectativa é a seguinte: o rei deve deixar a unidade de terapia intensiva amanhã. Então, nesta terça-feira, dia 7, o rei Pelé, a previsão é que ele vá para um quarto, para seguir com essa recuperação. Tralli. E tomara que logo consiga voltar para casa também. Obrigado mais uma vez, Marco Aurélio. Boa tarde para você e um ótimo trabalho. E assim encerramos aqui o Jornal Hoje. Você acompanha outras notícias logo mais no Jornal Nacional. E para rever as nossas reportagens, basta dar um pulinho daqui a pouquinho no Globoplay, tá bom? Muito obrigado, se cuide, fique em paz, uma ótima tarde e um excelente feriado para você amanhã.